Você já imaginou o Japão apenas como a terra da tecnologia dos trens-bala e da perfeição em cada pequeno detalhe? Isso não está errado. Mas por trás dessa fachada meticulosa existe um Japão diferente, estranho, inusitado e muito mais fascinante do que você imagina. Um país onde existem vagões exclusivos para mulheres, criados para combater o assédio. Onde se come polvo ainda vivo. E onde milhares de homens nus se lançam uns contra os outros, em uma corrida caótica. Tudo em nome da sorte. Japão estranho, chocante, mas impossível de desviar o olhar. Vamos juntos explorar 20 fatos incríveis sobre o Japão, e talvez ao final desta jornada você se pergunte: será que o Japão merece ser o seu próximo destino? 1. A Terra do Sol. Nascente. O Japão, conhecido como Nihon, significa a origem do Sol. Por isso é chamado de a Terra do Sol Nascente. No mapa, o país se desenha como uma fita em forma de crescente, estendendo-se entre o Oceano Pacífico e o Mar do Japão. Imagine só se colocássemos o Japão sobre o território dos Estados Unidos. Ele se estenderia do estado do Maine até a Geórgia, cerca de 1.800 milhas, ou quase 3.000 quilômetros. Apesar de ter uma área comparável à da Califórnia, o Japão é composto por mais de 6.800 ilhas. 4 delas, Honshu, Shikoku, Kyushu e Hokkaido, representam 97% da superfície total do país. Mesmo não sendo grande em extensão, o Japão está entre os países mais populosos do planeta, com aproximadamente 125 milhões de habitantes, ocupando a 11ª posição mundial. Quase 90% da população vive em grandes cidades onde o ritmo é tão acelerado que parece ter saído de um filme de ficção científica. No centro de tudo está Tóquio, uma metrópole vibrante e dinâmica, onde vivem mais de 37 milhões de pessoas na área urbana ampliada. Isso faz dela a região metropolitana mais populosa do mundo. 2. As histórias não contadas das mulheres japonesas. Por trás dos trens-bala e das luzes neon, existe uma realidade muitas vezes silenciada: a jornada invisível das mulheres japonesas. Elas são elegantes, disciplinadas, altamente educadas e resilientes. No entanto, enfrentam expectativas sociais conservadoras. Ainda é comum acreditar que a mulher deve abandonar o trabalho após o casamento ou a maternidade. A imagem da esposa ideal permanece viva mesmo diante de desigualdades salariais e limitações de carreira. Houve até empresas que proibiram funcionárias de usar óculos, alegando que isso as tornava menos atraentes. E nos trens lotados, o assédio sexual se tornou tão recorrente que algumas cidades criaram vagões exclusivos para mulheres, um esforço mínimo para garantir segurança. Diante dessa pressão social, muitas mulheres japonesas optam por viver de forma independente, sustentando-se financeiramente, sem casamento, sem depender de ninguém. Elas brilham à sua maneira não apenas pela aparência, mas pela força interior e liberdade que carregam. Elas não esperam ser completadas por ninguém, e tampouco esperam a permissão da sociedade para se reinventarem. Você teria sensibilidade e coragem para amar e se casar com uma mulher japonesa moderna assim? Se você admira essas mulheres, deixe o número 2 nos comentários. Monte Fuji, o símbolo imutável do tempo. Em meio às transformações intensas da sociedade japonesa, há algo que parece permanecer intacto ao longo dos séculos. E nada simboliza melhor essa constância do que o Monte Fuji. No mundo onde arranha-céus surgem a cada esquina, a inteligência artificial avança a passos largos e os trens de alta velocidade cortam o país como flechas, o Fuji continua ali sereno, majestoso, inabalável. Desde a primeira fotografia registrada no final do século XIX, sua silhueta praticamente não mudou. Seja em imagens de satélite, gravações com drones ou vídeos em resolução 4K, o Monte Fuji conserva uma beleza silenciosa, quase como saída de uma antiga gravura japonesa. Com 3.776 metros de altura, é o ponto mais alto do Japão. Embora classificado como um vulcão adormecido, sua última erupção ocorreu há mais de 300 anos, em 1707. Desde então, o Fuji permanece calado. Testemunha de guerras, industrialização
e até da chegada das coloridas máquinas de venda automática aos seus pés. O Monte Fuji não é apenas um ícone visual. É uma testemunha viva da passagem incessante do tempo. 4. A gastronomia japonesa. Sofisticação com toques surpreendentes. A culinária japonesa é reconhecida por sua elegância e precisão. Mas por trás dessa estética refinada há elementos que podem deixar qualquer visitante de primeira viagem completamente surpreso. Pense no fugu, o peixe baiacu. Um prato caro, mas extremamente perigoso, se preparado incorretamente. Esse peixe contém uma toxina mortal, e apenas chefes com licença especial podem servi-lo legalmente. E não para por aí. Há pratos com lulas ou polvos vivos, ainda se mexendo no prato, criando uma experiência gastronômica que não é para os fracos de coração. Se você achava que sashimi era sinônimo de peixe cru, imagine então provar carne de cavalo crua, o famoso basashi, típico de algumas regiões do Japão. Além disso, os rituais à mesa seguem normas rigorosas. Passar comida de um par de hashis para outro, ou espetar os hashis verticalmente no arroz, são gestos considerados tabu por associarem-se a rituais funerários. São detalhes que à primeira vista podem parecer insignificantes, mas que revelam um universo surpreendente da cultura japonesa, onde cada refeição é uma viagem profunda por uma tradição milenar e inesquecível. Há 5 festivais, onde o Japão mostra seu lado mais ousado. A cultura dos festivais no Japão é incrivelmente diversa e por vezes vai além do que a mente pode conceber. Pense no Kanamara Matsuri, em Kawasaki, também conhecido como o Festival da Fertilidade. Em meio a uma atmosfera alegre, multidões desfilam pelas ruas com uma enorme escultura que representa um órgão íntimo acompanhada de comidas e lembranças, com o mesmo formato vendidas abertamente. Outro festival igualmente impactante é o Hadaka Matsuri, o famoso festival da nudez, realizado no auge do inverno. Milhares de homens vestindo apenas um tradicional fundoshi se jogam uns contra os outros em uma disputa intensa. Quem tocar no objeto sagrado recebe bênçãos e sorte para o ano inteiro. No verão, o clima muda com o Awadori, um festival onde todos dançam noite adentro sob o sol escaldante. Com o rosto banhado de suor, mas sempre sorridentes, os participantes celebram com passos vibrantes que carregam preces silenciosas de prosperidade. E se você acha que festivais são só risos e leveza, prepare-se para o Danjiri de Kishiwada. Carros alegóricos de madeira pesando várias toneladas são puxados em alta velocidade pelas ruas. Os gritos eufóricos, a sincronia impecável. Tudo forma um espetáculo intenso onde suor e até sangue são derramados em honra aos deuses e à coletividade. Cada festival é um retrato vívido da alma japonesa, apaixonada, intensa e às vezes absolutamente surpreendente. 6. O Japão é realmente um lugar totalmente seguro. O Japão é frequentemente apontado como um dos países mais seguros do mundo. A taxa de criminalidade é tão baixa que é comum ver pessoas caminhando sozinhas à meia-noite sem qualquer receio. No entanto, essa tranquilidade pode por vezes enganar. Bairros vibrantes como Kabukicho em Shinjuku, Roppongi em Tóquio, ou as zonas de entretenimento em Osaka cheias de luzes neon e vida noturna, também escondem riscos desde contas exorbitantes em bares, até batedores de carteira habilidosos. Por isso, um conselho simples, mas essencial: o evite seguir desconhecidos. Informe-se bem sobre os locais antes de entrar, leve sempre uma cópia do passaporte e evite carregar grandes quantias em dinheiro. Segurança começa com atenção. 7. Japão e seus 1.500 terremotos por ano. Pode parecer surpreendente, mas o Japão enfrenta em média cerca de 4 terremotos por dia, somando mais de 1.500 por ano. A isso se juntam centenas de tufões e tsunamis que fazem parte do ciclo natural da região. O motivo: o país está localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, a zona mais ativa de colisão de placas tectônicas do planeta. Para os japoneses, sentir o chão tremer levemente já virou rotina, quase como se a natureza estivesse espirrando. Mas nem sempre é suave.
Em 2011, o terremoto de Tohoku, com magnitude 9 na escala Richter, gerou um tsunami com ondas de até 40 metros. Em poucos minutos, vilarejos inteiros foram arrastados. Os danos foram estimados em 235 bilhões de dólares, a maior catástrofe natural já registrada em prejuízo financeiro. Já em 2019, o supertufão Hagibis atingiu novamente o país, causando mais de 15 bilhões de dólares em perdas e alagando centenas de cidades, inclusive os arredores de Tóquio. E não para por aí, o arquipélago abriga mais de 100 vulcões ativos, sendo 47 monitorados, 24 horas por dia. Tamanha é a ameaça constante de uma erupção. 8. Japão, onde vivem as pessoas mais longevas do mundo. Em muitos países, alcançar os 80 anos é motivo de grande festa. No Japão, se você disser que tem 85, talvez ouça alguém responder com um sorriso. Se ainda é jovem, com uma expectativa média de vida de 84 anos, o Japão lidera o ranking mundial da longevidade. Mais impressionante ainda, há mais de 30 mil centenários, muitos deles lúcidos ativos, e até fazendo lives para contar os segredos da vida longa. Qual o segredo? A resposta está num sistema de saúde eficiente, onde os idosos recebem atenção constante de médicos familiares e até robôs com inteligência artificial, que contam histórias, lembram horários de remédios e conversam todos os dias. As previsões indicam que até 2060, quase 40% da população japonesa terá mais de 65 anos. Mas não pense que estarão sentados à janela. Eles caminham, pedalam, escalam montanhas e podem até ganhar de você numa partida de boliche. Ficou curioso para descobrir o segredo da longevidade japonesa? Escreva o número 8 nos comentários e vamos compartilhar mais com você. 9. Love Hotels. Um conceito de hotel totalmente diferente. Se você acha que hotel é apenas um lugar para dormir, prepare-se para se surpreender. Em cidades como Tóquio, Osaka ou Kyoto, existem cerca de 20 mil Love Hotels, mais do que a soma de todas as lojas da Starbucks e do McDonald's no Japão. Esses locais são chamados com humor de espaços silenciosos de comunicação para adultos. Cada quarto tem um design único, temáticos extravagantes inspirados em castelos-naves espaciais ou cenários completamente inusitados. Alugar um quarto se transforma numa experiência cultural peculiar e inesquecível. Luzes LED, que mudam conforme o clima. Banheiras jacuzzi, telas gigantes, poltronas inusitadas, máquinas automáticas de itens para adultos. Em alguns você encontra até karaokê fantasias para cosplay videogames e refeições entregues por compartimentos secretos, tudo pensado para oferecer máxima privacidade. Hoje, mais de 4.700 Love Hotels estão em operação no Japão, movimentando uma receita anual de 40 bilhões de dólares, o dobro da indústria global de animes. Cerca de 14 milhões de pessoas visitam esses hotéis todos os dias, um número impressionante. Ambiente íntimo, tecnologia criativa e uma pitada de ousadia. Seja bem-vindo ao mundo do amor de alta tecnologia, só possível no Japão. Parece estranho, mas ao mesmo tempo fascinante, não é? E você escolheria um quarto da Hello Kitty ou de astronauta? 10. Custo de vida no Japão alto. Mas que vale cada centavo. Viver no Japão não é barato, mas o que você recebe em troca faz cada centavo valer a pena. O aluguel de um apartamento de um quarto varia entre 700 e 1.200 dólares por mês, dependendo da região. No centro de Tóquio, um estúdio modesto pode custar o mesmo que uma cobertura em um estado pequeno dos Ekunos de Totaistia. Com relação à alimentação, produtos importados tendem a ser caros. Porém, com inteligência é possível viver bem visitando mercados locais, comprando bentôs prontos ou aproveitando as lojas de preços únicos. Com cerca de 300 a 500 dólares por mês, você se alimenta com qualidade. O transporte público é uma referência mundial, limpo, rápido e pontual. Por apenas 100 a 150 dólares mensais, você tem acesso ao sistema ferroviário de ponta do país, algo raro em outros lugares.
Contas de água, luz, gás e internet geralmente custam entre 150 e 250 dólares. Já o seguro saúde nacional é bastante acessível, entre 200 e 300 dólares, garantindo serviços médicos de alta qualidade a preços reduzidos. No total, para viver com conforto no Japão, uma pessoa gasta cerca de 2.000 a 2.800 dólares por mês. Um valor expressivo, sim, mas em troca você tem segurança absoluta, limpeza exemplar, serviços eficientes e uma qualidade de vida admirável. Você acha que esse custo compensa? Se estiver pensando em viajar ou até morar no Japão, comente o número 10 aqui embaixo. 11. Idioma e visto. O que você precisa saber antes de ir ao Japão? O custo de vida é apenas uma parte da história. Uma dúvida comum entre quem deseja visitar o Japão é: será que consigo me virar sem falar japonês? A resposta é sim, é possível, mas prepare-se para uma jornada desafiadora. O japonês é o idioma predominante e o inglês não é tão presente quanto se imagina, nem mesmo em Tóquio. No entanto, em aeroportos, estações e placas, o inglês costuma aparecer em conjunto com o japonês. Mesmo sem entender o que você diz, os japoneses costumam ajudar com um sorriso e gestos acolhedores. A linguagem corporal faz maravilhas por lá. A boa notícia é que o Japão já adota o sistema de e-visa para vários países, tornando o processo de entrada mais ágil e prático. O visto de turismo geralmente permite uma estadia de 15 a 30 dias. Para tornar sua viagem ainda mais tranquila, leve consigo todos os documentos necessários e aprenda algumas frases básicas em japonês. É um pequeno esforço que pode abrir grandes portas e facilitar muito sua adaptação. 12. O metrô de Tóquio. Um labirinto moderno no coração da cidade. Depois de superar a barreira do idioma, o próximo desafio é dominar o sistema de transporte público, especialmente em Tóquio. Se existe algo no Japão capaz de impressionar e confundir ao mesmo tempo, é o metrô de Tóquio. Com 13 linhas, quase 300 estações e uma rede que se espalha por cada canto da cidade, o sistema mais parece uma teia urbana gigante. É considerado um dos sistemas de transporte mais complexos e mais eficientes do mundo. Do aeroporto de Narita até Shibuya, você chega em menos de uma hora apenas utilizando o trem. Os trens chegam pontualmente até no segundo exato. São impecavelmente limpos e extremamente seguros. Algumas estações são verdadeiras obras de arte. Outras descem até 5 andares abaixo do nível da rua. Para facilitar sua locomoção, recomenda-se adquirir o cartão Suica ou Pasmo e baixar com antecedência um mapa offline do metrô. Sem isso, há grandes chances de pegar 3 trens errados e ainda não conseguir sair da estação. Parece complicado, talvez. Mas também é uma experiência única, uma verdadeira prova de sobrevivência urbana que todo viajante deveria viver pelo menos uma vez. 13. Dormir em público. Uma imagem comum no Japão. No Ocidente, cochilar em público pode ser visto como falta de profissionalismo. Mas no Japão essa cena é extremamente comum e já se tornou quase uma marca registrada urbana. É possível ver pessoas dormindo nos trens, descansando em bancos de praça, cochilando em cantos de bibliotecas, nos corredores de supermercados ou mesmo em frente a escritórios. A ciência nos diz que o sono ocupa cerca de 1/3 da vida humana. Bebês recém-nascidos precisam de até 20 horas por dia, enquanto adultos necessitam de 7 a 8 horas para se recuperar plenamente. No Japão, no entanto, a realidade é outra. Quase 40% dos trabalhadores dormem menos de 6 horas por noite, abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Por quê? Porque se trata de uma sociedade que valoriza profundamente o esforço. Muitos trabalham até a exaustão, e cochilar em público se torna a única forma de recarregar as energias em meio à rotina frenética da vida moderna. 14. Karaokê. Uma paixão japonesa, que vai muito além da diversão. No Japão, o karaokê não é apenas entretenimento. É parte essencial da vida contemporânea, tão presente quanto o sushi, os trens bala ou as máquinas de venda automática. Criado nos anos 70 por Daisuke Inoue,
O karaokê evoluiu para uma indústria bilionária com alcance global. Mas seu coração continua batendo mais forte em Tóquio e Osaka. Os japoneses não precisam de ocasiões especiais para cantar. Muitos vão sozinhos após o expediente para aliviar o estresse, extravasar emoções ou simplesmente ouvir a própria voz. Essa prática é chamada de Hitori Karaoke e se torna cada vez mais comum. As salas são pequenas com isolamento acústico, luzes LED coloridas, telas sensíveis ao toque e até serviço de entrega de refeições. Você pode cantar Whitney Houston enquanto saboreia um lamentudo no seu próprio espaço privado. Existem mais de 8.000 locais de karaokê espalhados pelo país, desde redes como Big Echo e Joy Sound até salas discretas em vilarejos costeiros. Curiosamente, muitas empresas usam o karaokê em dinâmicas de equipe ou até em entrevistas de emprego, um espaço silencioso reservado e surpreendentemente revelador. 15. Oshiya, a profissão de empurrador de pessoas, que realmente existe. No Japão, há uma profissão que parece saída de um roteiro cômico, mas é absolutamente real. Os Oshiya profissionais contratados apenas para empurrar passageiros para dentro dos trens nos horários de pico. Sim, você ouviu certo. Em Tóquio, o sistema ferroviário conta com 13 linhas e 220 estações, atendendo milhões de pessoas todos os dias. Os trens passam a cada 2 ou 3 minutos, totalizando cerca de 24 viagens por hora, em cada linha com precisão quase suíça. Quando os vagões estão completamente lotados, entram em cena os Oshiya, verdadeiros heróis silenciosos. Vestidos com uniformes impecáveis, bonés e luvas brancas, eles têm uma missão simples na aparência: ajudar os passageiros a entrar no trem. Mas na prática é quase uma arte. Eles empurram com cuidado, sem agressividade, sem deixar cair objetos e ainda se curvam em pedido de desculpas após cumprirem a tarefa. Pode parecer estranho à primeira vista, mas essa função é essencial na rotina urbana do Japão, onde até a agitação tem sua dose de respeito da humanidade. Alugar alguém para terminar um relacionamento quando até a dor pode ser terceirizada. Se dizer adeus é difícil demais no Japão, no Japão existe um serviço criado exatamente para isso, chamado de Wakare Saseya, algo como agente de separações. Esse serviço parece coisa de filme de espionagem, mas é uma realidade consolidada no país. Quando alguém não tem coragem de encerrar uma relação, pode contratar um ator profissional. A missão dele: se aproximar da outra parte, desenvolver uma história convincente e conduzir o término de forma discreta, serena, ou às vezes dramaticamente planejada. O custo: nada barato. O valor varia entre $700 e $3.500, dependendo da complexidade da situação. Algumas pessoas até utilizam o serviço para encerrar casamentos com medo do julgamento social, que pode vir junto com o divórcio. Parece inusitado, mas no Japão até o fim de um relacionamento pode ser tratado com discrição, precisão e cuidado fiel ao estilo de uma nação, onde tudo é feito de forma organizada, silenciosa e surpreendentemente calculada. 17. O reino das máquinas de venda automática. Uma das surpresas mais curiosas para quem visita o Japão pela primeira vez é a quantidade impressionante de máquinas de venda automática espalhadas por todo o país. Em média, existe uma para cada 23 pessoas, totalizando mais de 5.500.000 unidades. Você as encontra em estações de trem, esquinas, topos de montanhas e até no meio de campos rurais. E elas não vendem apenas refrigerantes ou chicletes, como em outros países. No Japão, basta alguns cliques para comprar ovos, arroz, flores frescas, guarda-chuvas, iscas de pesca, preservativos, revistas e até filmes. Algumas dessas máquinas vêm equipadas com sensores que ajustam a temperatura conforme a estação, mantendo os produtos frios no verão e quentes no inverno. Elas são um reflexo claro da cultura japonesa: eficiência máxima, respeito ao espaço do outro, limpeza absoluta e uma experiência de consumo rápida e discreta. 18. Adoção de adultos. Uma estratégia de sucessão à moda japonesa. No Japão, adotar um adulto, especialmente homens entre 20 e 40 anos, não é incomum.
Pelo contrário, é uma prática legal amplamente aceita chamada mukoyoshi, que significa literalmente genro adotado. Diferente do Ocidente, onde a adoção costuma estar ligada ao afeto familiar no Japão, ela serve a dois propósitos principais: manter o sobrenome da família quando não há filhos homens e escolher um sucessor digno para administrar os negócios da família. O genro adotado passa a carregar o sobrenome da esposa e é considerado oficialmente parte do clã. Grandes empresas como Toyota e Kikkoman já foram comandadas por genros legalmente adotados dessa forma. Mais do que uma solução social, essa prática é uma estratégia de sucessão calculada que une tradição lógica e respeito pelo legado familiar. 19. A Ilha dos Gatos, paraíso das almas felinas. Localizada na província de Ehime, no sul do Japão, a ilha de Aoshima tem menos de 0,5 km², mas é famosa no mundo inteiro por uma razão encantadora: há mais de 10 gatos para cada habitante humano. Hoje restam apenas entre 6 e 10 moradores idosos, vivendo na ilha, enquanto mais de 100 gatos circulam livremente tomando sol, caminhando pelos pires e transformando esse pequeno pedaço de terra em um paraíso felpudo, cercado pelo azul do mar. Originalmente, os gatos foram levados até lá para caçar ratos e proteger as redes dos pescadores. Com o tempo, os humanos foram embora. Mas os gatos ficaram. Multiplicaram-se, dominaram a ilha e hoje são considerados a alma viva do lugar. Aoshima não tem hotéis, nem restaurantes, nem shoppings. Apenas gatos vento do mar e o ronronar ecoando entre as casas vazias. Poucos barcos chegam por dia, mas para os amantes de gatos isso basta. Porque uma visita a Aoshima é uma experiência que fica marcada para sempre. 20. A ilha só para homens. O segredo de Okinoshima. Ainda no Japão há uma ilha que contrasta completamente com Aoshima. Estamos falando de Okinoshima, um lugar sem hotéis, sem Wi-Fi, sem turistas. E principalmente sem mulheres. Isolada a cerca de 60 quilômetros da costa de Kyushu, com apenas 0,3 milhas quadradas de extensão. Kenoshima é conhecida como o clube masculino mais antigo do mundo. Reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, em 2017 abriga o santuário Munakata Taisha Okitsu. Durante séculos, do século IV ao século IX, foi um ponto de oração sagrado para marinheiros, que ofereciam rituais pedindo proteção nas travessias. Mais de 80 mil artefatos foram encontrados lá, espelhos de bronze da China, anéis de ouro antigos, todos preservados como se o tempo tivesse parado. Mas o que torna Okinoshima realmente única são suas regras sagradas. Apenas homens podem pisar na ilha e antes de desembarcar devem se purificar com um banho no mar. Ao sair, ninguém pode contar o que viu ou viveu ali. Chegamos ao fim da nossa jornada por 20. Fatos incríveis sobre o Japão. Uma terra onde o improvável se torna rotina, onde tradições milenares coexistem com tecnologia futurista e onde tudo parece seguir uma lógica única, silenciosa, precisa, surpreendente. Dos trens bala, que não atrasam nenhum segundo às ilhas, dominadas por gatos serviços de término de relacionamento, terceirizados máquinas de venda, em cada esquina até ilhas secretas apenas para homens. O Japão é um universo à parte, e ele está lá esperando ser descoberto. Obrigado por nos acompanhar até o final. Se essas curiosidades despertaram a sua imaginação, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais aventuras como esta. Qual dessas histórias mais te impressionou? Nos vemos na próxima viagem onde o impossível continua ganhando vida.